Entre os senadores capixabas, Fabiano Contarato tem ganhado destaque nesse início do ano legislativo pelos projetos que ele apresentou e também por assumir a presidência de uma das mais importantes comissões da Casa. E é com ele que eu converso agora. Senador, obrigado por ter vindo. Boa noite. Boa noite. Bom, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né? O senhor tomou posse há 19 dias, sabemos ainda que é pouco tempo, né? Mas qual a impressão que o senhor teve aí durante esses primeiros momentos? Inicialmente foi a pior possível. Eu me senti envergonhado de estar participando de um processo de eleição para presidente de uma casa tão importante como é o Senado Federal, em que publicamente demonstrou um grau de civilização muito baixo. Então eu quero até publicamente pedir perdão à população capixaba em nome desses senadores, porque eu acho aquilo uma violência que foi feita com a população brasileira. E o senhor já se identificou com algum grupo político em particular, alguma bancada temática? Não, eu faço parte da Rede de Sustentabilidade, eu tenho um relacionamento muito bom com o senador Randolph. E existem outros senadores novos que, independente de partido, a gente tem uma sintonia muito boa, porque eu acho que tem que ser feito dessa forma. As pessoas têm que entender que, uma vez eleito, não é a sigla partidária que vai definir, mas sim aquilo que é melhor para o Estado e para o país. Então, essa identificação ela vem naturalmente e fiquei muito feliz, mas também com uma responsabilidade muito grande de ter sido eleito presidente dessa Comissão do Meio Ambiente, né? Mas não só ela, por exemplo, existe uma vaidade muito grande no Senado. Isso me deixa um pouco assustado, porque as pessoas fazem tudo pelo poder. Eu não estou acostumado com isso. Eu amo ser delegado e amo ser professor, e se eu estou lá nessa missão, eu tenho fé em Deus que eu não vou decepcionar a população capixaba. Agora, eu sou membro também titular da Comissão de Constituição e Justiça, é uma das mais importantes no Senado Federal, e da Comissão de Infraestrutura. Então você pega de um lado o meio ambiente e infraestrutura, que tem correlação até mesmo com a essência da sustentabilidade, né, com respeito ao meio ambiente, mas não deixando de ter um olhar no desenvolvimento, né? Pois é, o senhor já entrou fazendo também duras críticas aí aos privilégios que os senadores têm. Qual foi o cenário que o senhor encontrou? Continua esses privilégios? O senhor está lutando para... Continua. Eu me envergonho, por exemplo, quando eu chego lá no Senado, que é a casa do povo, em que a Constituição determina que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e senadores têm elevador exclusivo, privativo. Funcionários terceirizados passam por detectores de metal e são revistados, ao passo que servidores comissionados e efetivos não. Olha que igualdade, parece que você está criminalizando uma categoria de funcionários que não recebem muito bem o salário, vamos dizer assim. É como se fosse no criminal criminalizar a pobreza, né? Você não vê a polícia, com todo respeito, dando geral em pessoas de classe econômica elevada nos bairros nobres da Grande Vitória, mas você vê fazendo isso todo momento nos bairros pobres, como se você criminalizasse a pobreza. Guardadas as devidas proporções, isso no Senado faz. Por que eu tenho que ter direito a um elevador privativo se aquela casa representa o povo? Se nós recebemos uma procuração do povo, quer dizer, o povo não tem direito disso? Então, tem muitos privilégios, né? E eu espero que isso mude, e que eu puder fazer para mudar, vai ser feito. Bom, a gente falar um pouquinho da questão do meio ambiente. Eu queria que o senhor me dissesse como é que o senhor viu a declaração do ministro Ricardo Salles, responsável, né, pela pasta, que disse não conhecer Chico Mendes. Lamentável, né? Eu acho que foi totalmente infeliz na colocação, porque existem pessoas que no Brasil talvez não tenham tido tanta projeção em nível nacional e mundial como a Dorothy, a irmã Dorothy, o Chico Mendes, mas que é uma obrigação saber, principalmente um ministro nessa área. Então, se me perguntasse em qualquer parte do mundo, eu não teria dúvida que foi uma das principais pessoas em defesa do meio ambiente, da Amazônia, do povo da Amazônia e de um Brasil mais justo, fraterno e igualitário. Eu acho lamentável que ele poderia ter demonstrado ali, no mínimo, uma sensibilidade, um olhar mais humanizador. Bom, o meio ambiente é uma pasta complicada, porque ela atinge interesses de grandes grupos. Sim. O senhor está preparado para essa pressão? Coragem, graças a Deus eu tenho. Aliás, isso está no nosso hino, né? Verás que o filho teu não foge à luta. Eu acho que o grande desafio ali é você saber dosar, não ser extremamente radical
com relação a que não pode nada, mas e não aberto a todo o desenvolvimento. Eu acho que você tem que ter um meio termo daquilo que é possível para que haja um crescimento, um desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente e essas garantias, e quem vai ganhar com isso é a população brasileira. Bom, a gente ainda está muito impactado por conta da tragédia em Brumadinho. Essa vai ser uma prioridade, senador? Uma CPI deve ser aberta aí para apurar essa tragédia? Já foi requerida uma CPI, não lá pela comissão, mas já teve essa proposta. Mas eu acho que também as pessoas também têm que ter uma certa sensibilidade, porque eu tenho muito cuidado com o dinheiro público. Então, volto a falar no ponto que eu acho muito forte na política, a vaidade. Então, eu não acho razoável você abrir uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados Federais para tratar do mesmo tema uma outra CPI no Senado Federal. Uhum. É mais fácil, vamos fazer uma comissão parlamentar de inquérito mista, juntando deputados federais e senadores. Porque senão você faz uma na Câmara Federal, depois chama as mesmas pessoas no Senado, o custo disso é muito grave. Eu acho o seguinte, eu acho que toda a união em prol da apuração e de se exigir uma apuração com responsabilidade, porque o meio ambiente, nós temos uma lei de proteção ao meio ambiente, que é a Lei 9.605 de 98, que ela prevê a responsabilidade penal, civil e administrativa, tanto da pessoa física, mas também da pessoa jurídica. Isso foi uma inovação com a Constituição de 88. Então, no artigo 3º dessa lei, estabelece que as pessoas físicas ou jurídicas serão responsabilizadas civil, administrativa e criminalmente, e não só por ação, mas também por omissão. Então esse é o momento da gente apurar e de buscar os responsáveis, tanto por ação como por omissão, bem como tanto pessoa física como pessoa jurídica. Bom, nas suas redes sociais, senador, o senhor compartilha suas ideias, né? Expõe aí propostas, apoios, e o senhor garantiu que vai trabalhar pela aprovação da prisão em segunda instância. Perfeito. É um tema também bastante polêmico, né? Mas eu acho que a sociedade clama por isso, porque justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada, como já dizia Rui Barbosa. Como que você vai explicar para a população que uma pessoa foi presa em flagrante, com certeza visual do crime, aí dias depois é posta em liberdade, ela é condenada por um juiz de direito, há um recurso, desembargadores do Tribunal de Justiça mantêm a condenação e ela ainda não vai ser presa por filigranas que existem, subterfúgios dentro do Código de Processo Penal, que não vai mudar a sentença, mas até se manter o trânsito em julgado em definitivo, que pode ir para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que pode ir para o Supremo Tribunal Federal, isso já passou mais de 15 anos. E aí você não tem, e isso é muito grave, porque a população pode querer fazer justiça pelas próprias mãos. Então eu acho o seguinte, se já houve o contraditório e ampla defesa, houve uma sentença condenatória, houve o duplo grau de jurisdição, agora um grupo de desembargadores falaram, a sentença é essa mesmo, qual o problema de se executar provisoriamente essa sentença? Eu acho que quem vai sair ganhando com isso é a população, não tenho dúvida. Bom, o senhor já apresentou seus primeiros projetos de lei, né, e um deles diz que qualquer pessoa poderá registrar infração de trânsito. Perfeito. O que o senhor pretende com esse projeto de lei? Olha só, o Brasil... quem vai ganhar com isso é a população, porque o trânsito em condições seguras é direito de todos, mas é dever do Estado. Hoje já existe, por exemplo, se o pior, que é o aspecto criminal, qualquer pessoa pode dar voz de prisão, quem dirá se você, numa coisa que é menor, que é uma transgressão administrativa, você não puder fazer isso? E tudo assegurado, contraditório e ampla defesa, a contraprova. O próprio TSE instalou o chamado pardal eleitoral. Ele falava, olha, se você viu alguma irregularidade no âmbito, que tem repercussão no âmbito eleitoral, filma e manda pra gente. E condenava a pessoa. Então nós temos experiências muito positivas, tanto no aspecto eleitoral, que é muito mais grave, tanto no aspecto criminal, que é crime, veja, e no aspecto criminal, qualquer meio de prova é possível, vídeo, testemunha, qualquer meio, fotografia, Facebook, rede social. Por que não entra transgressão de trânsito? Os meios de comunicação veiculam diuturnamente, os repórteres filmando motoristas com carretas zigue-zagueando pela pista, avançando sinal semafórico, com pneumáticos carecas, colocando em risco toda a coletividade. Aquele vídeo não tem valor? Ora, conta fatos, não há argumento. O governo deve enviar nessa semana a proposta de reforma da Previdência aí, com a alteração da idade mínima de aposentadoria. Como é que o senhor vê essa proposta? Eu vejo com bastante cautela, porque, infelizmente, e aí eu quero deixar muito claro isso, essa conta não cabe apenas à população.
Essa conta não cabe apenas à população menos favorecida. Porque eu fico triste quando eu vejo um presidente de um poder falando que, e eu não falo do executivo, falando que você pode trabalhar até os 80 anos. Olha, pode se você tem dignidade salarial, se você tem alimentação, se você tem plano de saúde. Agora, quem vai sofrer mais com isso, quem sempre paga a conta é a população menos favorecida. É a população que não, de baixa renda, a população que não tem emprego, é a população que os jovens estão se formando antes de um sonho de entrar na faculdade, agora estão formando, mas não têm oportunidade de trabalho. Quando que essas pessoas vão se formar ou vão se aposentar? Eu acho muito triste, porque essa faxina moral tem que começar pelos poderes, principalmente pelo quem ganha mais. E aí eu falo do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público. Aí sim, vamos fazer uma faxina, entre aspas, uma faxina moral, para depois cobrar da população que infelizmente sofre com a falta de saúde pública, porque já está na Constituição Federal, que a saúde pública é direito de todos e dever do Estado. Aliás, é um direito humano essencial, e as pessoas estão morrendo no Sistema Único de Saúde. A população carente sofre com a falta de educação, porque a educação pública de qualidade também é um direito de todos, e as mães hoje não têm creche para deixar seus filhos para ir trabalhar. Então, o pobre da família cujo filho sonha em ser médico, sabe quando que ela vai entrar, esse filho pobre vai entrar num curso de medicina na Universidade Federal? Se não for o sistema de cotas, nunca. Então, quer dizer, só quem paga a conta no Brasil é a camada menos favorecida. Isso, se depender de mim, eu não quero ser conivente com esse tipo de comportamento. Bom, a gente recebeu o senador Fabiano Contarato. Senador, muito obrigado. O nosso espaço está sempre aberto. Tenho certeza agora aí que tem muito trabalho pela frente. Muito obrigado a você.